Bem-vindos ao meu canal, e ao meu primeiro vídeo. Venho vos falar como um cientista da Fundação, apenas abaixo do Conselho dos Cinco. Venho expor o que acontece dentro de lá. O intuito desses primeiros vídeos é explicar como a Fundação separa todas as categorias de SCP, para depois poder falar mais livremente sobre essas criaturas medonhas presas dentro da Fundação. O intuito desse vídeo é para servir mais como um dicionário de dados e de pesquisa. Se a Fundação não conseguir me capturar, meus planos são para futuramente descrever histórias que aconteceram dentro da Fundação, desde a origem do universo, da Fundação e até mesmo o possível fim de ambos. Agora fique com alguns lembretes que podem ocorrer durante o vídeo. Lembrando que todo o SCP pode ser mudado de classe ao decorrer do tempo, ou experiências feitas com eles por outros cientistas. Caso um país for citado depois da numeração do SCP, deve-se lembrar que aquela numeração é exclusiva daquele país, como por exemplo SCP-181-CH, ou seja, a filial da China descobriu aquele SCP e registrou em seu banco de dados, mas não quer dizer que não exista um SCP-181 na filial da Coreia ou na matriz dos Estados Unidos. Darei exemplos rasos e sem a real história de descoberta, ou os adendos de pesquisa ou até mesmo entrevistas com os próprios SCPs. Para o vídeo não durar uma eternidade, farei só o entendimento do SCP e seu real perigo, mas fique tranquilo que o detalhamento virá por vídeos separados de cada SCP. Outro ponto importante, que tudo que foi falado nesse canal foi retirado do site oficial da Fundação, sua matriz nos Estados Unidos e suas filiais oficiais pelo resto desse mundo. Então vamos direto ao vídeo. Primeira categoria: Segura. SCPs da classe Segura são anomalias que são facilmente e seguramente contidas. Geralmente são atribuídos a objetos que não se ativam conscientemente. Alguém precisa ativá-lo ou manuseá-lo, mas isso não significa que não apresentam ameaça alguma. Um dos exemplos que temos é o SCP-013. Esse SCP é um cigarro com ponta azul escrito Blue Layer em seu corpo. Existe um lote de 242 cigarros desse tipo, e todos são exatamente iguais. Após o consumo do cigarro, a vítima começa a ver uma mulher muito idêntica em todos os relatos, mas não identificada. Dizem ter 1,60 m de altura e um peso estimado de 53 kg, e sempre ressaltam que ela tem um cabelo curto escuro, olhos azuis e um batom azul brilhante. Essa mulher passa a aparecer no lugar do reflexo das vítimas, nas quais só quem consumiu pode ver. Após passar algumas semanas, as vítimas começam a aceitar que o reflexo da moça do batom azul é o seu, inclusive que suas características também estejam mudando para a mulher do espelho, e eles realmente acreditam nisso. Mas já foi comprovado que não existe nenhuma alteração física aparente, apenas mental. O corpo de uma das vítimas foi encontrado pela Fundação. Ian Milnes havia cometido suicídio tempos depois de consumir a Blue Layer, e nele havia centenas de desenhos dessa moça, e uma carta escrito: "Eu a vejo em todo lugar, aquela triste dama azul. Eu sei que eu deveria saber quem ela é, mas não consigo lembrar. Eu a amo, mas não sei o porquê. Ela é tão bonita, doce e brilhante, mas eu não sei mais nada. Seu sabor favorito? Onde você foi? Eu sinto sua falta." Segunda categoria: Euclídeo. SCPs da classe Euclídeo são anomalias que exigem mais atenção e recursos da Fundação, onde sua contenção nem sempre é confiável. Geralmente o SCP recebe essa classe por não ter dados suficientes para entendê-la, ou até mesmo por ser surpreendentemente imprevisível. Geralmente SCPs são atribuídos a essa classe, pois a maioria apresenta autonomia, sapiência, que significa alta sabedoria, ou até mesmo senciência, que é o fato de saber que existe e existem as coisas ao seu redor. Por exemplo, uma planta é consciente, mas não é senciente. No pior dos casos, o SCP possui os 3 atributos de uma vez. Um dos exemplos mais famosos que temos é o SCP-173.
Esse SCP precisa ser mantido trancado todo o tempo. Quando funcionários da fundação precisam entrar, sempre devem ir pelo menos 3 pessoas, e a porta deve ser trancada novamente após a entrada dos indivíduos. Isso se dá ao fato que o SCP não consegue se mover quando se tem uma linha direta de visão, e ela não pode ser interrompida em nenhum momento, em nenhuma ocasião. Pois caso isso aconteça, esse SCP se move mais rápido que um pensamento, ou até mesmo que a luz, para quebrar o pescoço da pessoa mais próxima a ele, caso não tenha mais ninguém olhando para ele, é claro. Por isso os funcionários antes de entrar são orientados a avisar quando vão piscar, pois uma piscada decide a sua vida. Nessa mesma sala que o SCP está trancado, possui um tipo de substância marrom avermelhada no piso que parece ser uma combinação de fezes e são, que não se sabe de onde ela vem, e a fundação não pretende descobrir e limpa a câmera 2 vezes por semana. Terceira categoria, classe Keter. SCPs da classe Keter são anomalias que são muito, extremamente, colossalmente difíceis de serem contidas de forma concisa ou de forma confiável, com protocolos para contenção muito extensos ou até mesmo complexos. A causa disso é a Fundação não entender como essas anomalias funcionam, ou não ter descoberto a tecnologia para contê-las. Porém, um SCP-Keter não significa propriamente dito que ele seja perigoso, e sim que é difícil de contê-lo. Caso possua as características principais de um Euclídeo, autonomia, ciência, sapiência, e a Fundação não consegue contê-lo direito, aí sim ele apresenta uma grande ameaça. Um dos exemplos que temos é o SCP-871. Esse SCP é um lote de 237 bolos, e eles variam entre tamanhos e aparências, abrangendo qualquer coisa que seja descrita como bolo para os seres humanos. O menor já encontrado foi um cupcake com a massa de 15 gramas, e o maior encontrado foi um Baumkuchen, que é uma espécie de bolo alemão que pesava 222 quilos e tinha 2 metros de comprimento. Mas aonde mora o perigo de um lindo e delicioso bolo? Após um ser humano começar a comê-lo, ele tem uma hora para fazer isso. Caso consiga, uma réplica igual do SCP irá nascer nas proximidades após 24 horas. Mas caso não consiga ingeri-lo dentro de uma hora, ou o SCP ser ingerido ou danificado por algo que não seja humano, esse SCP irá criar uma réplica mutante dele mesmo. Essa mutação fará com que o SCP cresça ou diminua a cada réplica produzida. O grande perigo é se isso acontecer, essa réplica instantaneamente cresce, não demora mais 24 horas, e ela vai crescer igualmente nas proximidades. A réplica crescerá exatamente igual, ou seja, danificada, no qual fará crescer outra e outra nas proximidades, gerando um ciclo infinito. A Fundação não sabe qual é o mecanismo que faz isso acontecer, nem mesmo sabe como faz isso parar. Existe uma cela com 20.000 bolos replicados, e se um dia essa cela não aguentar mais, a destruição é iminente. Fazendo uma conta rápido, um bolo que pesa 1 kg demoraria por volta de 82 dias para que esse mesmo bolo tenha o peso da Terra. Em 91 dias, o SCP seria capaz de destruir o sistema solar só com seu peso. Como dito antes, a Fundação tenta contê-lo. A cela mencionada acima é vigiada 24 horas por dia, no qual é verificada de 15 em 15 minutos. Os funcionários da classe D são escoltados à cela e precisam comer uma réplica do bolo em até 1 hora. E depois de totalmente ingeridos, eles ficam lá um bom tempo para a Fundação ter certeza que esse bolo irá crescer nas proximidades. O estranho e curioso, não tão estranho, é que alguém deixou uma placa perto da lanchonete nessa instalação. Nenhuma sobremesa é permitida ser servida aqui. Curioso. Quarta categoria, Thaumiel. SCPs da classe Thaumiel são anomalias que a Fundação usa para contra-atacar ou conter outros SCPs. São poucos funcionários da Fundação que têm acesso a eles. Eu era um deles. Um bom exemplo é o SCP-2003.
Esse SCP, diferente dos outros que geralmente são encontrados, ele foi construído pela Fundação, com 3 partes de SCPs atualmente desconhecidos. Como a história nos mostra, muitas vezes a engenharia precede a ciência. Por tentativa e erro, a Fundação finalmente conseguiu fazer ele funcionar, mas não entende direito a sua natureza. O SCP lembra um touro mecanizado com uma cabine no lugar de sua cabeça. Ele pode viajar entre as 9 dimensões espaciais e uma temporal, como a teoria das cordas propõe. Depois que a pessoa é inserida nesse mecanismo, pode levá-lo ao futuro, e o quão ele viaja depende da energia que é colocada no aparelho. Por exemplo, estima-se que 3.500 volts pode fazer um indivíduo viajar 7 meses no futuro, no mesmo local onde o aparelho se encontra. Só o indivíduo viaja e ele precisa voltar para o mesmo ponto de onde partiu, depois de 15 a 38 semanas, nem antes nem depois. Por isso a Fundação colocou um lugar fixo para isso acontecer. Depois de que a pessoa retorna, ela precisa relatar toda a experiência. Porém, existe um grande problema nisso. As pessoas que retornam sempre voltam sequeladas, tanto mentais quanto físicas. Os únicos seres vivos que não são afetados por isso são cachorros. Este equipamento parece estar na mão da Fundação até o ano 2348. Eu acredito que se a Fundação descobrir como gerar energia com antimatéria, permita voltar ao passado. Aliás, era uma das minhas teses na Fundação. Quinta categoria: neutralizado. SCPs neutralizados, como diz o nome, eram anomalias que intencionalmente ou acidentalmente foram destruídas ou desabilitadas. Um bom exemplo é o SCP-1470. Esse SCP é uma aranha saltadora macho encontrada na Austrália. Seu corpo mede 6,6 milímetros. Quando ainda estava vivo, o SCP era sábio, ou se preferir, sapiente, e era capaz de se comunicar telepaticamente em até um raio de 9 metros. Em questão de aparência, ele não era diferente em comportamento ou aparência de outros da sua espécie, e era classificado como seguro. Como mencionei no começo do vídeo, ele foi reclassificado. Seus restos mortais são mantidos em um terrário à prova de som. Em uma das pesquisas no terrário foi colocado uma aranha saltadora fêmea e predadores, no qual gerou o único diálogo entre eles, antes da morte do SCP. No caso, foi a conversa do SCP com o Dr. Westington. O SCP diz: "Ei, não tão alto, cara, você vai acordar a pequena Sheila." O doutor responde: "Sua interação com ela pareceu melhorar. Como ela está?" SCP diz: "Ela ficou muito assustada quando foi jogada aqui por aqueles grandes predadores. Pelo menos eu acho que ela estava. Ela não pode falar comigo como nós podemos conversar. Nenhum deles jamais pôde. Mas ela me mostra que se preocupa à sua maneira. Ela me pediu para voltar para a casa dela e nós vamos ficar lá até ela estar pronta." O doutor respondeu: "Pronta para quê?" O SCP diz: "Você sabe, não pode ser um cavalheiro se falarmos sobre isso tão abertamente. Sabe? Não do jeito que vocês fazem. De qualquer forma, acho que devo agradecer." "Não é o que eu queria, mas vai servir," o doutor responde. "Você me disse que queria um companheiro." O SCP diz: "Eu disse que queria uma esposa. Companheiro é amigo, somos companheiros, certo? É divertido conversar com você, mas eu queria alguém que eu pudesse olhar nos olhos enquanto conversava com eles." O doutor diz: "Nunca encontramos ninguém que fale como você." O SCP responde: "Bem, é o que nos separa dos selvagens, certo?" O doutor diz: "Você quer dizer sua espécie é uma presa?" O SCP responde: "Certo, certo. Você é diferente deles. Porque pode falar como eu. Eu nunca comerei algo que pudesse falar. Ela não pode falar, mas posso dizer que ela é como eu. Ela só precisa crescer um pouco. Isso será muito em breve. Ela provavelmente vai pegar mais selvagens do que eu também. Teremos bons filhos." O doutor responde: "Nós a removeremos da área." O SCP então diz: "Espero que você não a tenha machucado." Antes de falar das subclasses propriamente dito, eu preciso explicar que as 5 categorias até agora explicadas são as principais usadas pela Fundação.
As próximas categorias são segunda categorização específica, pois não se encaixam propriamente dito em nenhuma das outras, os SCPs, ou até mesmo suplementam elas. Como assim? Eu não entendi. Pode ser que um SCP seja euclídeo e explicado. Por ele ter uma natureza explicada, ele precisa ter uma segunda categorização para a Fundação saber como detê-lo. Então essa classe suplementa a outra, mas existem SCPs que elas têm as subclasses como primárias. Por exemplo, a classe Apollyon. A maioria dos SCPs Apollyon são apenas Apollyon. Vocês entenderão esses termos que usei até agora mais pra frente do vídeo. Então vamos às subclasses. Sexta categoria, explicado. SCPs explicados são anomalias que foram explicadas pela ciência convencional, ou foram até mesmo confundidos como anomalias. Geralmente é colocado uma tag nesses SCPs, como por exemplo o próximo que citarei, SCP-1401-EX. Esse SCP é um dado de RPG de 20 lados, popularmente conhecido como D20. Qualquer pessoa que entre em contato com ele por pelo menos 5 minutos ou use ele para jogar Dungeons & Dragons ou qualquer outro tipo de board game está sujeito a alucinações e sugestibilidade extrema. 90% dos indivíduos que usaram acreditaram que estavam realmente dentro do jogo, fazendo eles assumirem realmente seus papéis nele, e os outros 10% experimentaram alucinações semelhantes ao que ocorre quando se ejeta o LSD. A fundação fez pesquisas sobre ele e descobriram que ele produz uma substância química muito similar ao que é usado para produzir o LSD, e ele também produz sons que não são conscientemente perceptíveis, que induzem alucinações. Ambos foram removidos pela fundação, e por entender sua natureza, a fundação não captura mais eles propriamente ditos. A polícia militar normal passa os casos de BO, como pessoas agredindo severamente outras acreditando ser um orc para a fundação, e a fundação dá instruções como destruir o objeto. Sétima categoria, descomissionado. Essa categoria geralmente tem a sigla D em seu nome, e foi criada por cientistas sêniores no passado da fundação, que atualmente estão mortos ou desligados da fundação, como eu. Servia para esconder arquivos indesejados ou vergonhosos sobre SCPs da fundação. Isso se provou um erro, um verdadeiro tiro pela culatra, que nem mostra a história do universo, que um dia falarei sobre. Um exemplo disso é o SCP-4456-D. Esse SCP é um navio não tripulado do século XVI, com o nome de Soimiamante. Ele é idêntico a navios dos anos 1500. Ele está contido em uma unidade de armazenamento aquático da fundação e precisa ser abastecido todos os dias com 2.500 libras puras. E de 4 a 5 dias é gerada uma instância desse SCP na extremidade mais próxima da água, que consegue contê-la. E no tempo de 24 horas, precisa abastecê-lo com 519 mil de prata, ouro ou pedras preciosas. Caso contrário, ele começará a se tornar hostil e vai começar a criar ondas, aborroamentos e tiros de canhão para sair da contenção. A fundação nunca deixou isso acontecer, então desconhece seus verdadeiros efeitos. Antes de entrar nas classes esotéricas ou narrativas, eu preciso explicar uma coisa. Existem ainda subcategorias das classes ou subclasses para definir mais ainda o SCP, como por exemplo, Euclide Alterius. Alterius define quando um SCP é extraterrestre ou extradimensional, por serem muito parecidas com as classes que irei citar. Quando for aparecendo no decorrer dos vídeos, irei citando o que elas representam. Todas as subclasses podem ser substituídas por uma classe esotérica. Existem cientistas mais conservadores que colocam as classes principais e dão um subnome a elas, o que eu acho uma burrice. Um ponto importante que eu preciso citar sobre as classes esotéricas também é que existem classes esotéricas estrangeiras. Existem dezenas de filiais da fundação espalhadas pelo mundo, no qual existem denominações das classes de forma local daquele país, no qual pode ser uma classificação nova ou só correspondente àquele país. Portanto, não será usado primeiramente em nossos vídeos. Porém, caso aconteça de aparecer de outra filial com essa classe especial, irei citar primeiro o que ela faz ao decorrer dos vídeos.
A classe esotérica ou narrativa propriamente dito são SCPs que não se encaixam em nada descrito até agora. Os cientistas tentam criar algo novo, específico para ele. Geralmente só existe um SCP para aquela classe, mas muitas vezes seus companheiros cientistas não concordam com essa classe, no qual quem discorda da nova denominação acaba sendo desligado da fundação. Então vamos para as classes esotéricas. Oitava categoria: Anômalo. É o SCP tão simplista ou de cunho sem gravidade que a Fundação sabe que existe, mas não merece um arquivamento devido no banco de dados oficial, ou até mesmo a contenção. Por isso, ele não recebe uma numeração ou uma categoria, apenas um arquivo descrevendo todos esses SCPs. Sem numeração devida, temos SCP que chamarei de O Centavo. É um centavo comum, mas ele sempre dará cara. Mesmo se você inverter o lado dele, ele virará e dará cara. Nona categoria: Antítese. O item deve ser usado para conter outra anomalia ou a si mesmo. É usado o termo item, pois só temos uma máquina criada pela Fundação nessa categoria até hoje. O único exemplo é o SCP-5956. Esse SCP é um mecanismo de manipulação temporal. A cobaia extremamente treinada conecta sua consciência do presente com a consciência do passado. Sua experiência e seus conhecimentos podem aumentar, pois consegue falar com vários eus de várias épocas diferentes. Muitas pessoas acreditam que isso pode causar loops temporais, como por exemplo, falar a fórmula de algo de sucesso para ficar rico, mas alguns experimentos mostram que isso pode causar perda de memória referente à pessoa do passado e como a pessoa do futuro. Elas esquecem totalmente dessa interação e no que foi dito nela, causando a falta de paradoxo. Existe um fluxograma para que isso não aconteça, e direi a seguir. Primeiro passo: passado fica sincronizado com o futuro e recebe um conjunto de instruções. Segundo passo: passado cumpre essas instruções tendo cuidado de transcrevê-las com precisão. Terceiro passo: passado é desincronizado de futuro e gradualmente esquece de suas interações. Quarto passo: passado torna-se futuro através da progressão natural do tempo. Quinto passo: o Departamento de Anomalias Temporais da Fundação notifica ao futuro que eles devem contatar o passado de acordo com as interações originais. Sexto passo: futuro ativa o canhão resino, que é outro nome dado pelos cientistas para o SCP, para sincronizar com o passado, fornecendo-lhes as instruções transcritas. Sétimo passo: futuro garante que passado transcreve e cumpre as instruções. Oitavo e último passo: futuro desativa o canhão resino, retendo sua memória dessa interação. Décima categoria: Apollyon. Essa classe de SCP não pode ser contida e está ativamente causando o fim do mundo. Um bom exemplo disso é o SCP-2317-JP. Esse SCP é uma entidade humanoide que se parece muito com uma criança, mas não possui nenhum tipo de característica externa, ou seja, não tem orelha, olho, nariz, boca, nada, e emite uma luz branca a 80 lumens, ou seja, emite 20 vezes menos que uma lâmpada convencional. A Fundação acha que ele não pode se comunicar, muito menos possui um sistema biológico complexo que nem o nosso. Qualquer tentativa de empurrar ou mexer nesse SCP falharam miseravelmente, e todo ser orgânico ou inorgânico, ou seja, qualquer coisa que tenha massa que entre em contato com esse SCP, parece ter as leis da física e química alteradas. O grande problema desse SCP é que ele tem uma taxa de crescimento de 2,5 cm a cada 10 segundos, e cada vez que ele cresce muito, causa terremotos na linha de seu crescimento. Uma área de 50 km em forma de uma caixa foi criada em volta de seu descobrimento, para que ficasse oculto aos olhos do público, que possui uma câmera de contenção móvel. Caso a SCP consiga penetrar pela caixa, ela se adapta ao novo tamanho do SCP. Se um dia essa caixa vier a estourar, é o fim do mundo iminente e muito rápido. Métodos alternativos de contenção estão sendo estudados, sem nenhum sucesso. O perigo é iminente. 11ª categoria: Arquivado. Essa classe se refere quando a Fundação precisa ocultar algo ou até mesmo atualizar algum registro. Um SCP que se mantém arquivado até hoje
é o SCP-5187. Esse SCP produz uma foto aleatória de acordo com a cobaia, no qual pode gerar um desejo extremo para fazer algo ou até mesmo medo extremo de algo. Esse efeito só é causado quando a cobaia olha para a foto. Por exemplo, se você gosta de velejar e a foto te mostrar um barco, você vai ter muita vontade de voltar a velejar, mas essa vontade é uma vontade controlável. 12ª categoria: Arconte. Essa classe se trata de SCP que podem ser contidos, mas a Fundação não deve fazer isso, pois pode ter algum efeito prejudicial extraordinário. Um bom exemplo disso é o SCP-3310. Esse SCP é um toco de árvore de 9 metros flutuando num lago, em um parque. Essa normalidade é capaz de flutuar verticalmente, tendo em vista 1,2 metros de seus 9 metros. Caso alguém retire ele e devolva, ele voltará para a mesma posição e mesmo local de onde retirado. Houveram 7 tentativas de remoção do SCP para contenção. Quando o SCP foi retirado do lago pela primeira vez, um nevoeiro cegante se alastrou nas redondezas, e alguma espécie de humanoide não identificável estava habitando essa névoa. A Fundação devolveu o SCP para o lago, e brevemente a névoa e os humanoides desapareceram. Na segunda tentativa de remoção, a Fundação observou que aquela região começou a chover catastroficamente. Em menos de uma hora havia 3 metros de chuva alagando toda a região, e foi observada uma entidade gigantesca que parecia uma cobra rodeando o lugar, com sua velocidade bem reduzida por causa da lama formada pela inundação. O SCP foi devolvido ao lago, no qual a entidade sumiu subitamente e a chuva parou. Na terceira tentativa de remoção, a Fundação observou que começaram a cair muitos e muitos raios, cerca de 200 descargas atmosféricas por minuto, e entidades canícinas começaram a surgir no lugar, no qual estavam sendo atingidas pelos raios. O SCP foi devolvido ao lago, no qual as entidades caninas sumiram junto com os raios. Na quarta tentativa de remoção, a Fundação decidiu amarrar o tronco para poder ter uma expedição submarina no lago, para ver se tinha algo anômalo lá. Após pouco tempo, nuvens começaram a se formar. A Fundação decidiu desamarrar o tronco e cancelar a expedição, no qual as nuvens sumiram subitamente. A quinta tentativa foi diferente. Na verdade, o tronco ficou preso por vinhas no lago. Nuvens se formaram acima do lago e começou a chover muito granizo, e os granizos possuíam de 3 a 30 centímetros de diâmetro, e entidades que lembravam alces estavam indo em direção ao lago. Cientistas nas redondezas desprenderam o tronco, e as nuvens, granizos e entidades sumiram. Na sexta tentativa de remoção, a Fundação observou que uma ventania começou a ocorrer. O vento estava indo a 300 km por hora, e uma entidade aviária foi avistada tentando ir em direção ao lago. A Fundação devolveu o SCP, no qual tudo se dissipou rapidamente. Na sétima e última tentativa, o SCP ficou preso em uma rede que havia no lago, sem nenhuma interferência da Fundação. Nenhuma mudança climática foi vista aparentemente, mas depois de uma vasta pesquisa, a Fundação descobriu que a atividade vulcânica estava voltando a ocorrer naquela região. Depois de dias, uma entidade que lembra um humano de 10 metros de altura foi avistado indo em direção ao lago, no qual a Fundação deixou ele chegar e nada ocorreu. Foi uma puta irresponsabilidade da Fundação deixar isso acontecer. E removendo a rede, a atividade parou completamente. 13ª categoria: Argos. SCPs nessa categoria são SCPs que estão sendo cuidados por terceiros, ou seja, a Fundação não tem interferência propriamente dita. Um exemplo disso é o SCP-5298. Esse SCP é um drone militar de controle remoto. Não se sabe completamente todas suas habilidades, e não compreende como. Mas a Fundação sabe que eles têm metralhadoras escondidas no antebraço, armas de choque montadas no dedo e farpas com neurotoxinas nos dentes. O SCP adquire a forma de um ser humano por volta de 5 a 13 anos e mantém uma identidade e personalidade única, como se realmente fosse um indivíduo. São geralmente designados a 2 agentes que trabalham como pai e mãe do SCP, para poder ter controle sobre ele. Ele é muito usado para combater furtos ou em festas particulares para agir como segurança.
Esse SCP está sendo cuidado pela iniciativa de 3 Luas, no qual explicarei em outro vídeo. 14ª categoria: Ser Nunos. SCPs nessa categoria se dá ao fato que a fundação pode contê-lo, mas não vai fazer isso por falta de logística ou questões éticas. Um exemplo disso é o SCP-5699. Esse SCP é uma entidade totalmente branca, que parece ter algum tipo de capuz ou sobretudo preto, e com uma espécie de painel de vidro refletindo ele mesmo no lugar de sua cabeça. Esse SCP aparece para pessoas que têm turbulências emocionais significativas, tendo mais chance de aparecer se essa turbulência estiver perto da cogitação do suicídio. Após alguém ter essa turbulência, o SCP aparecerá por volta de 5 minutos, então desaparecerá. Uma mensagem escrita em névoas se manifestará, como um sopro no espelho. A mensagem geralmente demonstra algo de bom na vida da pessoa, gerada por algo afetuoso, e essa é uma das mensagens encontradas em um dos espelhos. A velhinha no hospital, que estava sentada no parapeito da janela, gritando por nada do lado de fora, foi consolada por sua mão. Não era a neta dela, que não estava lá, tanto no hospital quanto na vida. Mas você ficou ao lado dela, gentilmente segurando a sua mão. 15ª categoria: Contido. Existe apenas um SCP nessa categoria, e ele é o contraponto do SCP-001. Precisa de só um vídeo para explicar tanto esse contraponto quanto o SCP-001, que é um dos maiores segredos da Fundação, esses dois SCPs. 16ª categoria: Contínua. SCPs nessa categoria foram drasticamente afetados ou até mesmo desativados por falta ou danificação de algum componente ou instância do próprio SCP. Um bom exemplo para explicar esse estado do SCP é o próprio SCP-5295. Esse SCP é o computador Apple Macintosh de 1993, que era usado para a criptografia do site 43, uma das iniciativas da Fundação no Canadá. Ele funciona como uma máquina normal de seu modelo, mas algo muito peculiar existe nele, um aplicativo chamado Rede de Acesso Total, no qual dá acesso a qualquer computador de seu modelo, tendo o acesso total a ele mesmo fora da internet. Para ele funcionar, ele precisa do SCP-5295-B, que é seu disco rígido. A Fundação separou os dois e mandou parar as pesquisas com ele. Afinal, o que aconteceria caso ele conseguisse ter controle de computador sem ser de sua marca, ou até mesmo sem ser de seu modelo ou de sua época? Eu mandei desativar isso.